Aí. Boa noite. Vocês ainda se lembram do sonho de adolescente de vocês? Ser paquita, bailarina, jogador de futebol, piloto de avião, não sei. Eu lembro muito bem, mas muito bem mesmo, do meu sonho. Eu entrava no meu quarto, pegava aquele vinil de disco de capa de caveira, botava ali, aumentava o volume, apagava a luz, pegava meu violãozinho da minha tia, subia em cima da cama e imaginava tocando num mega festival com a minha família vendo, com meus amigos me vendo. Eu acho que eu sonhava ser um rockstar. E aí, um dia minha mãe chegou chorando em casa. Chegou chorando e ela falou: eu não sei o que eu fiz com essa educação. Você vai para o mau caminho, agora você vai para as drogas, eu não sei o que eu fiz, estava chorando. E tudo começou porque eu fiz um teste para entrar numa escola, num colégio, que era para fazer uma redação o teste. Então era: o sol nasce atrás da colina, reticências, e faça uma redação para entrar na escola. E eu não ia descrever o sol com a carinha de bebê do Teletubbies. Então, fala: o sol nasce atrás da colina, no Castle Donington, Inglaterra. As guitarras distorcidas sangrando os ouvidos das pessoas, de jaqueta de couro, aquela lama, crucifixo de fêmur, Ozzy Osbourne comendo morcego, ritual satânico. Escrevi isso na redação. Era o meu mundo, era isso aqui, eu via as revistas. Era isso, Castle Donington, 84, lendo aquilo, moleque, pirando. E aí foi a vez do meu primeiro emprego. Porque eu ganhei a minha guitarra. Minha mãe não chamou o psicólogo, como a orientadora educacional do colégio falou: chama um psicólogo para o seu filho. Ela comprou uma guitarra. E aí então começa a minha carreira, estudando, moleque e tal, tocando guitarra, fã do Led Zeppelin. E aí vem o meu primeiro emprego. Ninguém se esquece do primeiro emprego. E esse foi meu primeiro emprego. Vocês estão me procurando lá, né? Mas eu não estava dançando, eu fui convidado para ser o guitarrista da banda. E para ser o guitarrista da banda eu tinha que ser membro da Ordem dos Músicos do Brasil, a OMB. E para isso eu tinha que fazer um teste para poder passar para ser músico da Ordem dos Músicos do Brasil, né? Isso aí. Aí eu entro lá naquele prédio velho de São Paulo, tem uma mesa com a senhora que vai fazer o teste, uma tiazinha lá, tem um violão encardido. Menino, o que você toca? Eu toco guitarra. Que estilo você toca? Toco rock, mas eu vou tocar no dominó. Aí, pega o violão, quem toca aqui sabe, a primeira coisa que você faz, você dá um sol maior, para ver se está afinado, né? Aí eu dei o sol maior assim: então, você pode passar no 4º andar, paga o sindicato, passa no 6º andar, paga anuidade, que você já é um músico do Brasil. E foi comigo também o baterista. E ele entra na sala, tá? A senhorinha na mesa, o violão encardido, não tem nenhuma bateria, atabaque, reco-reco, berimbau, não tem nada. Menino, o que você toca? Eu toco bateria. Que estilo? Rock, vou tocar com dominó. Aí ela fala: então, por favor, você pode vir aqui na mesa e batucar um rock na mesa? Batucou um rock na mesa, agora passa no 4º andar, paga o sindicato, passa no 6º andar, paga anuidade, que você já é um músico da Ordem dos Músicos do Brasil. Bom, essa era a referência de ser músico quando eu queria ser músico. Eu fazia biologia na USP, orgulho da família. Universidade de São Paulo, ia ser um biólogo, meu pai bioquímico. Ótimo, mas eu queria ser guitarrista. Então começa a minha história. Na mesma época, no mesmo ano, eu sou convidado para fazer meu primeiro infoproduto, né? Uma videoaula. E lá fui eu, então, olha só. Bem, nesse terceiro exemplo,
Eu vou fugir totalmente da ideia do blues. Vai vendo. Olha, pode dar risada, não tem problema. Vai. Pode. Eu sei que tem muita gente que assistiu essa aula aí. Então, essa cara aí foi o seguinte. Cheguei lá cedo, 7 da manhã, montamos tudo, começa aquelas câmeras gigantescas. E grave, repete. 8 da noite, termina tudo, terminou, vamos lá comer uma pizza para casa. Aí vem um cara lá de uma salinha, uma técnica, sei lá de onde, veio assim, você não sabe. Eu esqueci de apertar o Super VHS e nada que a gente fez hoje valeu. Falei, Então aperta o Super VHS, vamos fazer agora, tudo de novo. E fiz tudo de novo em 2 horas. Por isso que eu estou com essa cara. Mas a lição ali é que tem que fazer, né? Sair de lá com o negócio gravado. E foi então que eu comecei a ser um expert em guitarra, porque foi a primeira videoaula em português de rock que tinha no Brasil, porque só tinha cópias importadas e não tinha ninguém falando sobre rock. O nome da aula era Guitarra Rock. E aí ia para o Brasil inteiro, eu comecei a ficar conhecido. No ano seguinte, começa ali 5 garotos querendo sonhar grande. A gente não queria tocar em barzinho, a gente queria tocar no mundo inteiro. A gente queria ser a maior banda de heavy metal do Brasil. Se no Rock in Rio tinha o Iron Maiden que tocava para 100 mil pessoas, por que a gente não podia tocar para 1% disso? Era viável, a gente sabia que podia ser feito, mas como? E a gente então fez o nosso heavy metal brasileiro, pode ver o losango da bandeira brasileira ali no logo. Na época que guitarra era caracaramba, caracaraô. Como é o nome do cara? Nem sei, o da bandaninha. Léo Marques. E também tinha a Carla Pérez dançando na boquinha da garrafa, esse tipo de coisa, né? Vocês conhecem, vocês gostam, mas tudo bem. Então, qualquer pessoa de marketing aqui ia falar, galera, não faz isso. Vocês vão cantar em inglês na terra do caracaramba, não vai dar certo. Vocês vão querer fazer música cheia de solo, cheia de guitarra progressiva, cheia de coisa, orquestração, não sei o quê. Não vai dar certo. E heavy metal é o seguinte, você tem muita paixão. Quem já viu um garoto de heavy metal na rua? Ele está lá suando, cabeludo, com umas espinhas, camiseta do Iron Maiden suando aquilo, ele bota uma jaqueta de couro, se marcar ele vai na praia, mas ele não tira. Eu era esse cara. E a gente fez a nossa primeira demo, jaqueta de couro na praia. Conceito, identidade visual. E era uma fita. A gente já usava o gatilho da escassez aí, hein? A gente fez 500 cópias dessa fita. Só 500. A gente tinha nosso e-mail, que era a nossa caixa postal. Quem ouvia falar da gente escrevia uma carta. E a gente respondia à mão, dividia entre a banda, respondia à mão. Ali a carta mandava cartinha de Natal para o fã, né? E a gente fazia um newsletter também, que era um papel xerocado que a gente mandava cada semestre fazendo Angra News. Então a gente estava cativando o nosso cliente, nosso fã, que era importante para formar um fã-clube. E uma dessas fitas, fita, né? Dá para ver? Foi parar no Japão, cauda longa, sabe cauda longa? Foi lá no Japão a cauda. Que era o nicho onde se ainda bancava o estilo que a gente queria fazer. No Brasil não tinha, né? Essa cauda terminava antes de chegar no Brasil. E aí recebemos $80 mil de financiamento para a gente gravar o nosso primeiro álbum, que seria tipo quase R$1 milhão hoje em dia. Bom de garoto, o que você faz com R$1 milhão? Você investe no teu negócio, você investe no seu sonho. E a gente foi para a Alemanha gravar e gastou tudo, porque no Brasil gravava-se caracaramba, cara, então não dava para gravar guitarra no Brasil. A gente foi lá na Alemanha e gravou o disco, fez o melhor que a gente podia, gastou todo o dinheiro para fazer o melhor possível, e a gente conseguiu um disco de ouro no Japão. Mas naquela época não tinha eventos como esse, muito menos internet. Então ninguém ficou sabendo, eu ficava na casa da minha mãe do mesmo jeito. Mas tudo bem. E aí começa a carreira. Antes a gente fazia C2C.
C2C é consumer to consumer. Você toca pro teu amigo, aí teu amigo no outro show, ele que toca, você tá lá, é tipo isso, né? Só que, né, aquela coisa. C2C. Muito tempo fazendo C2C. Mas aí, a gente, quando lançou isso aqui, $80 mil, vamos reinvestir, não sei o que e tal. Aí já ficou um B2C para fazer um show legal, para poder ter mais público. E a gente foi lá, então, fazendo o C2C, né, o B2C, e aí a gente começa a entender do negócio da música, e é contrato com gravadora, e é contrato com a empresa de o tour bus, o merchandising, editoras, e começa a entender do negócio, e pô, agora vai rolar. Aí vem o Napster. É tipo se hoje acontecer alguma coisa e acaba a social media. Veio o Napster. E aí, opa, saiu o chão e tem que reaprender a fazer tudo e continuar em relevância, sendo criativo. E nessa época, nesse período, já, eu começo a fazer outras videoaulas. Fiz no Japão, fiz na China, fiz nos Estados Unidos e produzi 4 videoaulas ao longo do tempo. Sabe por quê? Porque a minha videoaula da cara ali, cansada, já tinha mais ou menos uns 10 anos. E eu já sentia que muita gente começou a tocar por minha causa. Não tinha internet, então essa é uma conversa. Olha, eu comecei a tocar por sua causa, por causa daquela videoaula. Você está com aquela cara estranha, mas é legal o que você fala. E aí eu produzia minhas videoaulas, alugava os caras, câmera, tinha que editar, autorar, escrever papel de direito autoral. Nossa senhora, não, até cansa de lembrar. Tinha estoque, olha só, tinha estoque, tinha caixa, tinha representante para botar as coisas e levar pelo Brasil. Tinha tudo isso para chegar nas lojas, para vender. Aí o cara não quero, devolve, é um rolo tudo. Mas eu fiz, porque a conexão da música é uma, a conexão do show é outra, e a conexão de ensinar é completamente diferente e até mais profunda, eu diria, ou pelo menos tão profunda quanto uma memória de um artista que você tenha. Você nunca vai esquecer aquele professor que te ensinou na escola, uma lição do teu pai, da tua mãe, e quem sabe até umas lições de guitarra também. E eu sentia isso, então sempre quis continuar a minha carreira de ensinar guitarra. Porque também no Angra a gente viajava muito pelo mundo e a gente via coisas profissionais muito boas. E aqui não tinha. E a gente voltava aqui e cortava mato e tentava fazer as coisas acontecerem. E a gente gostava de trazer de fora, tentar ensinar aqui. E aí a mesma coisa com guitarra, com a banda. E aí eu vou para os Estados Unidos e entro no Megadeth, que é uma das bandas mais conhecidas e lendárias do estilo que eu gosto, do heavy metal. Aí acontece uma das coisas mais difíceis e desafiadoras da minha carreira até então, depois de 20 e tantos anos. Que foi o meu primeiro show. Vem um e-mail, olha, Kiko, daqui a um mês, falaram que não ia ter show nenhum, estava tranquilo. Estava fazendo uma turnê com Angra, tranquilo, outras músicas. Ó, daqui a um mês vai ter um show, tá? Aprende aí as 20 músicas, a gente vai chegar um dia antes do show, dá uma checada no equipamento e sobe no palco. Falei que, nossa, tem que aprender tudo isso, solos, tudo, e não tem ninguém para ensinar, não tem partitura, não tem nada, hein? Se vira. Afinal de contas, ele tá no topo, tem que saber, né? Se é bom, então faz. E aí, ia ter o Rolling Stones num dia, Foo Fighters no outro dia, e Megadeth no outro dia, em Quebec. 70 mil pessoas ao ar livre, chovendo, palco escorregadio, sem ensaiar praticamente, sem passagem de som, nada. E foi esse show aqui. Prova de fogo total. A gente também gravei um disco com o Megadeth. E aí quando você faz o disco, você começa as suas PPLs, né? Começa a mostrar um pouquinho de o que está acontecendo no estúdio, monta um hot site, começa a apresentar uns trechos de umas músicas e tal. Aí você faz a CPL 1. Primeiro videoclipe. Aquele que o fã vai gostar, daquela música se você já conhece o fã, manda lá. Primeiro videoclipe CPL 1. Segundo videoclipe,
20 dias depois, CPL 2, ainda dentro do que o funk que é o meu que gosta, a gente sabe. Uns 20 dias depois, CPL 3, uma música um pouco diferente para mostrar que você não está se repetindo o que você sempre fez, né? E abrir um espectro legal. E aí você espera o momento certo para fazer o lançamento. Típica forma do lançamento que acontece na indústria fonográfica, na indústria do cinema. E o nosso mestre Érico Rocha nos ensina tanto, né? E aí a gente deixou passar o ano, virar o ano, isso era no final do ano, porque aí você já pode concorrer para o Grammy, que é uma coisa fundamental. Virou o ano, você estuda todas as bandas, quem está lançando, quem não está, para entrar naquela semana, porque é importantíssimo você estar na Billboard, nas paradas. E com essa estratégia, e mais algumas outras, tantas outras de marketing de guerrilha, de andar na rua e tal, a gente consegue então chegar em terceiro lugar. Foi um ganho, um feito enorme. Adele, Justin Bieber e Megadeth. Foi ótimo. E conseguimos também o Grammy, não o Grammy Latino, mas o Grammy, né? Que foi uma alegria para mim receber, obviamente, mas uma alegria enorme de estar ali e ver os dois originais da banda, depois de 12 indicações e sempre voltar para casa, terem recebido também. E foi incrível. E nesse período, então, começo aqui a entender, ouvir falar Érico Rocha, Hotmart, e junto com a agência Neuari, a gente faz o lançamento do Music Business. Por que Music Business e você não ensinou guitarra aqui? Porque eu ensinei guitarra há 20 anos, e eu conhecia tanto músico, tanta gente, que eu falo que o músico precisa não é mais uma escala, mais um negócio. O músico precisa elevar a sua carreira, fazer ela acontecer, viver da música, não desistir da música, não desistir do seu sonho, não desistir de tocar. Eu consegui, mas tantos amigos que pararam, talentos enormes que pararam, que eles não entenderam que você também precisa ser empreendedor, precisa ter as suas estratégias de carreira. E aí eu fiz um curso enorme, sei lá quantas horas, 30 e tantas, 40 horas, mostrando tudo que eu aprendi. Tudo que eu aprendi e vivi, que eu tive oportunidades enormes de ir para gravadoras, de fazer turnê, fui aprendendo na raça, assinando contrato errado pra caramba, tá preso em contrato, fui aprendendo, e agora está ali, para aprender ali, online. E a gente fez, então, esse primeiro lançamento. Só que aí comecei a entender esse negócio do mercado digital. Para mim era uma loucura completamente absurda, porque eu não sabia nada disso. E aí fiz o primeiro webinário. Porque eu estava fazendo já alguns vídeos, que todo mundo me conhecia como guitarrista virtuoso, mas não como empreendedor musical que vai falar de music business. Não tinha isso. Então comecei a fazer no meu canal, os PPLs, né? Eu vou fazendo lá, falando de carreira, de mindset, de direitos autorais, esse tipo de coisa, analisar outros artistas, para começar a fomentar esse tipo de pensamento. E aí fiz um webinário. Não era nem para vender, os caras ficaram loucos, vende alguma coisa. Tinha 2.000 pessoas no webinário, e eu só soltei uma pesquisa. Foi aí que eu comecei a entender esse negócio de marketing digital. Eu sempre achei que as pessoas, os músicos, queriam ser famosos, que o cara queria aprender para poder tocar no Rock in Rio, que ele ia saber music business para poder fazer uma turnê na Europa. Eu achava isso infantil. Não era nada disso. A pesquisa só falou assim: Kiko, eu quero viver de música. Eu ganho R$1.000 no meu emprego, eu quero ganhar R$1.000, mas eu quero tocar. Não precisa ir lá no Rock in Rio. Foi isso que saiu na pesquisa. Basicamente isso. Aprendi, isso foi uma grande lição para mim. Porque, assim, principalmente quem vem do offline, vem de décadas atrás, a gente tem uma amostragem muito pequena. E a gente tem certos conceitos na cabeça que, quando você vê uma pesquisa assim, ela quebra esses conceitos. Para mim foi muito importante essa primeira quebra de paradigma. Outra coisa que eu vi também nesse pedido era: Kiko, eu quero só ser respeitado pela minha família e pelos meus amigos, que eu quero escolher a profissão de músico. E quando eu tive essas duas informações, foi muito mais fácil fazer as CPLs, fazer os vídeos de venda e toda a copy, porque sou eu. Eu também estava com muita dúvida de sair da faculdade de biologia. Eu também fui na Ordem dos Músicos, era o negócio mais tosco que eu vi na minha vida, horrível.
Eu não quero ser músico se isso é ser músico. Eu quero tocar roquinho, né? Eu quero fazer turnê, mas Ordem dos Músicos, isso. Então, foi uma quebra desse paradigma para mim. Outra coisa que eu aprendi no marketing digital, ainda estou aprendendo, é vender. Vender. Marketing é venda. Eu sempre fiz marketing. Eu ia lá, divulgava as coisas, fazia sessão de autógrafo, a gravadora mandava ir ali, aqui, ia, fazia, divulgava. Mas em nenhum momento a gente falava o preço, que você pode pegar o cartão da tua tia para pagar também. Não tinha coragem de falar isso. Ainda não tenho muito. Mas, porque meus ídolos nunca vi eles fazendo isso. Então é uma quebra de paradigma muito importante para mim. Aí chegou a hora de eu fazer um curso de guitarra. E de novo eu pensei, o que eu vou ensinar de guitarra? Mais uma escala? Ninguém nunca fala muito como é que o cara treina para chegar lá. Então, para fazer alguma coisa diferente que eu já tinha feito tantos anos, fazendo workshops pelo mundo inteiro e as videoaulas e tal, vou mostrar como eu treino. Então, não, essa fotinha da galera com a Neor Music Business. Olha só essa menina aqui. Agora, presta atenção. É chocante. A japonesa, de 11 anos de idade, com um coraçãozinho, tocando essa música. Essa é uma música minha, ela é muito difícil de tocar. Tipo, acreditem, é muito difícil de tocar. Eu tenho que treinar muito para conseguir tocar essa música. Até quando eu mostrei esse vídeo para minha esposa, que é formada em piano clássico na Sibelius Academy, que é uma das maiores universidades do mundo, falei, Kiko, essa menina tá tocando melhor que você, cara. Aí eu tinha gravado o meu curso, como treinar direito em 1 hora. Porque todo mundo fica tocando, mas não treina. Vou fazer o negócio para entenderem como é que se treina. E eu fiz o curso, estava lá, agora precisava divulgar, e coincidentemente eu fui para o Japão. Nesse meio tempo, e ela pediu para me conhecer, foi no camarim. Peguei meu celular. Lisa, conta como você estuda. Qual é o segredo? Porque toda vez que eu botava esse vídeo nos meus social medias, de uma forma geral, bomba. Por mim, eu botava ela todo dia. Bomba. 99% dos comentários, o que vocês acham que é? Que fofo? Não. Só pode ser asiático. É japonês, só tem chinês tocando com 2 anos de idade o prelúdio de Chopin. É asiático, não dá. Esses caras são extraterrestres, eles sabem. Falei, Lisa, conta pra mim como é que faz. Você treina. Aí ela me contou. Falei, que coincidência, do jeito que eu faço também. Vocês querem saber? Não, é o webinário que foi. E basicamente, pegando essa, que é uma lenda dentro da música, deve ser em outras áreas também, que os asiáticos são muito melhores, não sei o quê. A gente, então, fez lá o mito do asiático e botou eu com ela ali, pequenininha, e a gente chamou, falando da história da esposa, que falou que toca melhor, que rolou essa história aí, mas eu tô casado ainda, tá? A japonesa toca melhor que eu. E a gente fez o webinário, aí teve umas 7.000 pessoas no webinário, e foi fantástico, foi quando eu lancei, então, meu primeiro produto, Como Treinar Guitarra. Ó, que não é para emagrecer, não é para ganhar dinheiro, não é para ficar rico, mindset, é para como treinar, não é nem para tocar bem, é só como treinar certo. E a gente tem mais de 2.000 alunos nesse curso, e eu também uso na copy aquela videoaula antiga, óbvio. Estava tocando rápido lá, estava tocando bem com 19, hoje eu tenho que fazer turnê, faço as palestras, tenho 3 filhos, quem tem filhos sabe, e ainda tem que tocar de forma virtuosa. Então tem que ter um segredo, que está no curso. Compra, não, só falar que eu...
Eu vou botar um livro. Não estou com medo, não. Vendo agora. Não, vamos já fazer um mastermind logo aqui. Você está aqui. Porra, tá aí? Não, tá, que tá. Nossa. Fazendo recorrência também, né? Com os planos. Eu vivo nos Estados Unidos, eu moro nos Estados Unidos, só tem recorrência lá. Tudo você paga $10, tudo assim, né? E eu acredito muito nesse formato. Então quis fazer também. Obviamente tem um produto, né, um produto de ticket mais baixo sobre music business. Então basicamente esses são os meus produtos. E assim, eu para conseguir fazer a turnê, viajar o mundo inteiro, 3 filhos, vir para o Brasil, fazer palestra, não sei o quê, basicamente eu penso em 6 coisas assim importantes para eu ficar no trilho. Uma que tocar não é treinar. Que é basicamente o que eu falo no curso, como treinar, porque quando você toca, você fecha o olho e fica tocando lá, você pode tocar quantas horas você quiser, não quer dizer que você vai ficar bom, senão um taxista seria corredor de Fórmula 1, né? Não é hora de voo. Você tem que saber treinar, e eu acho que para o negócio é a mesma coisa. Treinar é você ser crítico, autocrítico, corrigir qualquer detalhe que está fora. Você corrige aquela árvore, você vai podando para ela crescer bonita e reta. Você vai cortando o que está errado, vai melhorando. Muito crítico. Agora, tocar é criatividade, é flow. Não pode ter crítica. Ah, será que está bom? Será que não sei? Será que vão gostar? Será que vai dar certo? Não. Fecha o olho, escreve tuas coisas, cria um curso, escreve tua copy. Depois você vai lá e critica. Mas é assim que a gente faz na música. Para compor, para criar, criatividade, o flow da coisa. E aí você desenvolve ao longo dos anos. Aí você consegue compor música, escrever com uma facilidade muito maior. E aí tem o momento da hora da verdade, que é a hora do show, que é essa hora aqui. Quando você treinou, quando você adquiriu essa confiança desse flow, dessa diversidade, dessa criatividade, que você tem uma conexão com o seu intuitivo, sem críticas. Mas aí você sobe no palco e ainda tem o barulho do ar-condicionado, tem a aguinha lá, tem um pedal que pode quebrar, tem um público ali ele no celular, passando no WhatsApp. Tem todas as informações ao mesmo tempo que você está fazendo o teu flow, porque você está aberto. É o seu momento único de flow, de criatividade, aberto a interação. Isso é o que a gente faz nas lives. Por isso que funciona fazer webinário, fazer eventos ao vivo para vender, porque é o momento único que você traz. Então, são 3 práticas, são 3 coisas diferentes. A crítica, a difusa e o momento desse flow aberto com o público. E aí, obviamente, o que eu uso no meu curso, só arte não te leva a lugar nenhum. Se quiser ter uma carreira, você tem que entender do business. Porque normalmente você fala com os músicos, o que acontece? Eles tocam, vão no show e falam, mas eu toco melhor que aquele cara lá, não é tão bom, é porque eu não estou lá. Porque eu não estou no palco. Eu toco, aí ele volta para casa, estuda mais, fica melhor ainda que o cara que está no palco. Aí fica frustrado, aí desiste. Na realidade, ele não entendeu como dar a volta e sobe no palco, quer entender do business. De ter, né, do marketing, da comunicação, network, e tudo que engloba o business. E é a mesma coisa para um produto. Você pode ter um produto maravilhoso. Se você não entender do business, da estratégia, da copy, de tudo que engloba isso, fazer os seus networks, estar aqui, você não vai ter um negócio. Você vai ter um bom produto. E talvez alguém que tenha um produto mediano com um bom business tenha um negócio muito melhor que o seu. Então tem que equilibrar. E eu tenho que equilibrar, porque às vezes eu também estou só falando do business e eu tenho que voltar para tocar, porque eu ainda toco. Não virei empresário. Outra coisa que não tinha no meu tempo, naquela da videoaula, guitarra rosa, antiga, você posta um negócio... Hoje o cara fala do teu sapato, da tua calça, da tua cara, do teu cabelo, o que você falou, não falou, tipo rating, avaliação constante da tua vida, parece sua mãe. Mas como é que é? Não tinha nada disso. A gente ganhou disco de ouro e ninguém... Lá no Japão, aqui no Brasil nada. Hoje não. E como você lida com isso? E eu sempre penso que qualquer coisa
tem que ser usada para você te jogar para cima, para frente. Então, eu estou aprendendo a lidar com as avaliações negativas, a gente precisa aprender a lidar com elas também. Então, é uma coisa muito importante. E tem 3 tipos de avaliação negativa. Uma é fácil, que é o hater, que ele tem um problema dele, a gente ignora. Mas tem outras 2 que são muito importantes a gente pegar e a gente utilizar para a gente, para algo positivo. Uma é para a gente ter certeza do caminho que a gente está indo. Porque se eu faço uma aula de como tocar melhor, mais rápido, aí vem um cara de blues e fala, mas isso aí não presta para nada. Eu falo, exato, eu não sou blues. Então, obrigado por definir melhor quem eu sou. Então, pego como uma coisa positiva, uma crítica que eu não estou fazendo certo. Agora, se for alguém que já é da minha turma e fala alguma coisa que não foi legal no que eu fiz, eu falo, obrigado, porque eu vou melhorar o meu produto, o meu show, como eu toco, como eu treino, e aí fica fácil de encarar essas avaliações do dia a dia que a gente constantemente tem para algo sempre positivo e para a gente sempre crescer como artista, como empreendedor. E por fim, que eu vejo um pouco, que a gente, como banda, a gente nunca pensa em cliente. Uma banda, cliente, eu nunca ouvi algum artista falar que quer ter cliente. O artista quer ter fã. E fã não é cliente. Cliente é aquele que você bota num funil, faz os leads, tal, mete ali, desce o funil e sai uma venda. Esse é o cliente. As bandas querem pegar esse cara aqui, cliente, que comprou, e sempre levar ele para ser um fã. Porque não tem nada melhor do que ter o cara de 15 anos atrás traz uma foto e fala, olha eu aqui, comprei teus álbuns todos, comprei tua guitarra, agora você está fazendo os cursos, estou fazendo também. Você tem uma lealdade que vocês não fazem ideia. Então a preocupação é do cliente para o fã. Quando vendeu, aí que começa o jogo, aí que é divertido, agora que você tem que tratar bem, agora que começa a jogada. Porque aí você pode ter fã, né? Tipo esses. As capas dos discos do Angra. Ou esse aqui. Argentino. Ibanez aqui, Ibanez. Esse é o fã, é isso. E aí, lembrando aquele show, peguei uma foto para mim no templo, né? No palco, é o nosso templo. Esse show aí, isso é bem no começo do show. Você dá aquele primeiro acorde, você faz a pose assim, né? Primeiro acorde do show. Eu estava lá no primeiro acorde e veio essa história da minha mãe chorando, que eu já tinha esquecido. Nem lembrava mais dos meus 13 anos. Falei, cara, é aquela história, tocando. Afinal de contas, treinou e tal, então você consegue pensar um monte de coisa enquanto está tocando. Cara, a história da minha mãe falou que eu ia para o mau caminho, ia usar droga, não sei o que, a psicóloga que chamou ela. Falei, cara, eu estou no Castle Donington. O Ozzy vai tocar depois de mim, na última turnê dele, no Black Sabbath. Eu estou aqui. Ah, como eu queria que a psicóloga estivesse ali na plateia. E eu não consegui fazer o show inteiro sem imaginar o Pedro Henrique Loureiro, o Kiko Loureiro de 13 anos, assistindo o Kiko ali, de 46 anos, tocando com Megadeth. O show inteiro imaginando a realização de um sonho de moleque em cima da cama com violão, tocando e passando por todas as jornadas da vida, as alegrias e tristezas, tal, que vai acontecer. Então, assim, fazer o que ama, fazer o que gosta, agarrar os seus sonhos de verdade, piegas, tal, mas é de verdade. Mesmo com esses altos e baixos, mesmo com o Napster, mesmo com o cara que chega lá e não aperta o negócio para gravar, você fala, vai gravar agora, vamos fazer. A gente faz. E hoje em dia, a gente está lá, aconteceu 3 dias atrás, um evento com um menino chamado Pedro, de 13 anos de idade. E eu posso hoje também tocar com ele, ensinar com ele, para que ele tenha os seus sonhos e realize os sonhos dele, seja tocando guitarra ou o que seja, né? Então, agora é com vocês de agarrar os sonhos, fazer para valer e estar aqui
no palco aí ano que vem, que seja, né? Certo? É isso. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Cadê o Abraão? E eu queria o seguinte, que a gente fica falando, ó. Eu mostrei foto lá. Cadê a foto? A foto daquelas tatuagens e tal. Fã tá espalhado em todo lugar. Eu sou fã ou não sou? Hein? É isso aí. Galera, uma salva de palmas para Kiko Loureiro.